Tem poder, a poder. Estamos chegando. Escola Bíblica no seu lar está chegando. Aleluia. E Jesus tem poder, a poder. Oh, glória. Darcy Maria. Facebook. Aqui, canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. É o Escola Bíblica no seu lar. Chegando, hein? Oh, glória, aleluia. A poder, a poder. Vamos curtir os nossos vídeos, compartilhar, comentar. Vamos interagir. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Estamos chegando. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Menina, presta atenção. A Escola Bíblica no seu lar hoje traz o tema, né? Hipocrisia na santidade. Hipocrisia na santidade. É desse jeito. Vamos falar, menino. Presta atenção, mas não é de nós mesmo, não. Entendeu? Vamos ler a Bíblia, porque a nossa proposta não é falar de nós mesmos, que é achismo, né? Presta atenção, hein? A nossa escola bíblica apenas lê a Bíblia, entendeu? Alguns momentos, alguns textos que ficam um pouco esquecidos, né? Então a gente relembra eles. Presta atenção. É desse jeito. Menino, o nosso texto-chave hoje está, né, aqui em Mateus 23, do 13 ao 23. Então vocês anotem aí para depois vocês destrinchar tudinho, bonitinho, porque eu só vou ler, né? Presta atenção, o 13 e o 23, o primeiro e o último. Mas vocês prestem atenção. Então já vou logo assim clareando, né, as nossas ideias. Presta atenção, hein? É preciso prestar atenção. Se não prestar atenção, não cresce em graça e conhecimento. Desse jeito. Entendeu, menino? Presta atenção. Então nós vamos ler, né, esta passagem de Mateus 23, do 13 ao 23. E esta passagem, presta atenção, não é mero discípulo exortando discípulo. É segundo a Bíblia, Jesus exortando, né? Exortando a sua liderança, né? Presta atenção, hein? Desse jeito. Ele exortou a liderança a prestar mais atenção no caminho que deve andar. Que eles deviam andar, que nós devemos andar, né? No caminho, que tem que estar juntinho, né? Ensina um caminho, mas anda em outro. Não pode, né, menino? Presta atenção. Fala em um caminho, mas anda em outro. Fala no caminho da graça, mas anda no caminho da lei. Então, presta atenção. Então, Jesus estava exortando eles, né, a liderança, a prestar mais atenção no caminho que deve andar, né? Que eles deviam andar. No caminho que foi instruído, né? E instituído por Jesus, né? Jesus, ele denunciava ali, né? Quando estava ali com os fariseus, os saduceus, né? Os zelotes, né? Presta atenção, mas quem estava ali naquele, né? Ali que entrava no templo, que fazia as coisas dentro do templo. Então, aquela liderança ali, ele estava exortando, tem que prestar atenção. Presta atenção, que hoje em dia a maioria ainda quer imitar eles. Mas se você ler o início aqui do capítulo 23, você vai ver Jesus falando para nós, que estamos no novo pacto, prestar atenção, mas não imitá-los.
Porque temos que prestar atenção nas Escrituras, né? Presta atenção, mas saber que as Escrituras é história, não é verdade? É história de um povo, um contexto, entendeu? É um pacto passado, entendeu? Presta atenção. Então vamos entender aqui. No caminho que eles deveriam andar, no caminho que foi, né, instruído por Jesus. Jesus denunciava, né, com severa autoridade os líderes religiosos, os falsos mestres. Então presta atenção, que aqui não é discípulo falando mal de outro discípulo, entendeu? Nem ninguém julgando ninguém, presta atenção, menino. Aqui Mateus 23, é Jesus, entendeu? Jesus falando daquela liderança religiosa, presta atenção. E falsos mestres, né? Falsos mestres, ele que estava falando. Falsos mestres, por que eles eram falsos? Porque eles rejeitavam, né, em parte, a palavra de Deus, né? Eles rejeitavam, como hoje, né? Sempre eu ponho para hoje nós entendemos, como hoje a graça, o pacto, né, a aliança da graça é rejeitado, né? Porque eles falam superficialmente da graça, mas eles vivem os preceitos da lei, né? Então é rejeitado, presta atenção, né? Então eles rejeitavam, né, em parte, a palavra de Deus. Eles substituíam, né, substituindo o que? A revelação divina. Substituindo, porque os profetas, né, viviam por o quê? Por inspiração, porque era Deus que falava através dos profetas, né? Está lá em Hebreus 1:1, não é verdade? Mas quando o verbo se revelou, na verdade, presta atenção, a própria palavra se revelou, entendeu? Então, eles ignoraram esta revelação, que assim até nos dias de hoje, né? Eles querem continuar lá pelos profetas, eles ignoram que a lei e os profetas foram até João, até nos dias de hoje, né? Presta atenção. Então, eles rejeitaram, né, em parte a palavra de Deus, substituindo a revelação divina por suas próprias ideias, né, e interpretações. Não é verdade? O homem tem mania de fazer as interpretações que ele quer, né, que eles desejam, os objetivos, não é verdade? Lê a Bíblia, mas fala ou esboça, não o que está escrito, né, da forma já interpretada, mas fala os objetivos, né, cada um o seu, não é verdade? Presta atenção. Então eles ignoravam a revelação divina, como até hoje, né? A revelação divina, Jesus, o verbo, não é verdade? Ele é o quê? Ele é o evangelho eterno. Uma coisa que é eterna, que foi feito por quem? Foi por nós? Não, quem fez foi, né, o Altíssimo fez com a sua criação. Então, o evangelho eterno, o homem não pode renovar. Quando é que ele vai botar isso na cabeça? Né? Ele não revoga e não renova, porque foi feito de cima para baixo, né? É um pacto, um evangelho, uma aliança eterna, é casamento, entendeu, menino? Presta atenção. É desse jeito. A palavra de Deus, né? Eles substituem a palavra, a invenção, né? O sufismo, a filosofia, né? O achismo, tudo, né? Eles substituem as suas próprias ideias e interpretações, né? Vamos ler Mateus 23, no versículo 28, para poder entender tudo isso que nós estamos falando. Aqui no versículo 28 diz assim: assim também vocês por fora parecem justos. Tá entendendo? Isso é Jesus que está falando, não somos nós que estamos julgando ninguém, entendeu? E aqui não tem carta, né? Entendeu? Não tem carta dirigida a uma pessoa ou a um grupo, não. Aqui é Jesus falando, né, para os religiosos, para os fariseus, entendeu, menino? Presta atenção, aqueles que estavam ali no templo, que dirigiam o quê? A lei, né? Que eles eram ali dirigentes da lei. Então, presta atenção. Jesus disse assim para eles, presta atenção. Assim também, vocês por fora parecem justos aos olhos o quê? Dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade.
Tá vendo? Hipocrisia, né? Então Jesus aqui nesse capítulo, ele fala muito sobre a hipocrisia, né? Chama os religiosos, liderança, de hipócrita. O que é hipócrita, gente? Hipócrita é pessoas que é igual ator, né? É pessoas que eles se apresentam, né? Eles se apresentam e eles querem parecer ser aquilo que não é, né? Apenas é aparência, né? É coisas que querem mostrar ali o tempo todo uma santidade, como é o texto de hoje, né? O título nosso hoje, né? É uma hipocrisia, né? Na santidade, né? Então mostra muitas das vezes, não estamos aqui generalizando, né? E nem tem alvo, não é verdade? Este é apenas, nós estamos lendo a Bíblia e interpretando da forma que está correta, da forma que ela está falando com cada um de nós, porque fazemos a exegese, extraímos a palavra, não é verdade? Para trazer para nós, não é verdade? Presta atenção, a luz, né? A luz de Deus, a luz é entendimento, para nós entendermos e podermos aprender com tudo aquilo, né? O texto tem que ter o entendimento do contexto, porque com o conhecimento do contexto, nós entendemos como vivenciar, como viver, como praticar os textos, né? Presta atenção. Então aqui está falando, né? Assim também vocês por fora parecem justos, né? Assim, então pessoas que nós vemos hoje em dia, assim, trazendo para os dias de hoje, nós vemos como pessoas justas, como santas, né? Como isso, como aquilo, não é verdade? Porque eles próprios se intitulam, não é verdade? E querem parecer, não estou dizendo que não é. Mas aqui, neste caso, Jesus fala, vocês por fora parecem justos, não é verdade? Mas por dentro não. Então, preste atenção. Assim como hoje Jesus Cristo já sendo se revelado, né? Jesus já se revelou. Presta atenção. Na sua graça, né? Jesus é a própria graça, ele é a própria misericórdia, né? Porque foi ele que foi da cruz, cada um de nós, né? Então ele é a própria graça, Jesus é a própria graça, entendeu? Jesus Cristo já sendo se revelado na sua graça, que é o Evangelho eterno, muitos ainda, né, seguiam pela sua própria ideia, né, e astúcia. Não é verdade? Quando eu digo isso, a sua própria ideia e astúcia, por exemplo, né, eu vejo ainda hoje pessoas querendo voltar às escrituras, aos profetas, né, como doutrina, como ensinamento, né, como doutrina, e não é verdade? Sabemos que Hebreus 1 diz que foi no passado, né, antes de Jesus, não é verdade? Deus falava através dos profetas, e por isso tinha aqueles falsos profetas, né? Por isso Jesus, ele advertia aqui sobre os falsos profetas, não é verdade? Porque o que é o falso profeta? Aquele que não era inspirado por Deus, não era Deus que falava, né, através dele. Porque até os dias de hoje, nós vemos pessoas se intitularem profetas, sabemos que profetas e a lei foi até João, né? Então, mas acontece que os dons, né, eles tiveram o quê? Períodos, né? Teve o período dos profetas, que foi antes de Jesus, não é verdade? Então, a partir de Jesus ali, Jesus deu o dom que de mestres, não é verdade? Mas só ele é mestre, como está aqui, se vocês lerem todo o capítulo 23 de Mateus. Mas acontece que é dom, o homem que se intitulou, não é verdade? Para poder parecer ser justo, como nós lemos aqui no versículo 28, parecer uma coisa que não é, porque nós não somos, nós estamos, não é verdade? A serviço, entendeu? Não importa, né, a nomenclatura, mas todos estão a serviço, entendeu, menino? Presta atenção. Então, muitos ainda, né, seguiam pela sua própria ideia e astúcia, né, ignorando que pelos profetas Cristo já se revelou.
né? Não é mais profecia, né? A sua comunicação, na verdade, não é mais profecia. As profecias se cumpriram, está escrito, Lucas 16:16, Mateus 11:13, já se cumpriu, né? As profecias, entendeu? Presta atenção. Agora em Jesus foi a revelação, presta atenção. Então, aqui em Mateus 11, versículo 13, diz isso, né? Que a lei e os profetas foram até João, não é verdade? Então, foram até João, então ali acabou, né? Ali começou o quê? A revelação, porque Deus, ele inspirava, falava pelos profetas, não é verdade? Mas nós temos que entender, não é verdade? Preste atenção, que há período para os profetas, foi período de mestres, né? Foi períodos, porque é dons que fala a palavra lá em Efésios 4, irrevogável, mas são dons. É o homem que pegou os dons e se intitularam, não é verdade? Preste atenção. Então ele se revelou, não é mais profecia. Então não vivemos mais de profecia, temos que entender. Eu vejo hoje, às vezes, muitas pessoas ainda correndo atrás de profecias, né? De profecias. Um profeta ali. Então, não entende que está escrito que a lei e os profetas profetizaram até João, não é verdade? Então, não existe mais, entendeu? Isso de correr atrás. Nós temos a revelação que foi Jesus, o entendimento, entendeu? Presta atenção. Presta atenção. Então, tem pessoas, né, que se limitam às suas ideias, né? Outros se limitam a não discernir o Espírito e só diz amém, né? O que eu quero dizer? Que tem muitos que se limitam às suas próprias ideias, não buscam o conhecimento, né? A hermenêutica, a interpretação dos textos, né? Que já está interpretado, extrair, né? Fazer exegese, né? Da forma correta, não, mas se limitam apenas a ler textos e esboçar filosofia, sofisma, esboçar assim, as ideias, né? O que eles querem, as ideias deles, mas na Bíblia não é assim, né? Para nós dizermos que estamos em Cristo, estar em Cristo, é entender o que Cristo quis nos passar e viver, né? Pela ligação nele, na verdade, pela ligação nele, porque muitos dizem, eu estou em Cristo, mas vivem regras da lei, né? As regras que era para Israel, num pacto que caducou. A lei e os profetas foram até João, profetizaram até João. Preste atenção. E temos que se lembrar sempre, né? Jesus é a própria graça, né? Graça é favor imerecido, a própria misericórdia, né? Jesus é a própria misericórdia. Preste atenção, para cada um de nós. E a misericórdia é uma aliança o quê? Eterna, né? É uma aliança eterna, a gente não renova e não revoga, que foi feito, né? De cima para baixo. Entendeu, menino? Preste atenção. Então, outros se limitam a não discernir o Espírito, nem só diz amém. O que eu quero dizer? Muitos, eles querem só ser apenas religiosos, entendeu, menino? Fica na escola bíblica há 50 anos e não passa de ano. Por quê? Porque está ali limitado só a cumprir horário, só a cumprir ali, né? Só por estar, né? Por isso que Jesus, em Mateus 23, chama muita gente de hipócrita, né? Hipócrita é ator, né? É pessoas que tentam parecer aquilo que não é, né? E muitas pessoas não estão interessadas em ter conhecimento no caráter de Deus. Mas muitas das vezes, muita gente, eles seguem até o caminho, mas é para os seus objetivos próprios, né? É para conseguir um bom casamento, uma casa de praia, isso, aquilo, outro, saúde, isso, aquilo outro. É sempre tem um objetivo próprio,
entendeu? Não é por amor, por gratidão, querer conhecer aquele, né, que foi o sacrifício vivo, né, aquele que foi o preço, aquele que pagou o preço, não é verdade? Aquele que foi o salário, né? O salário do pecado é a morte, não é verdade? E quem morreu, né? Quem foi que pagou, não é verdade? Quem foi Cristo, foi Jesus Cristo por cada um de nós. Ele foi o salário, não é verdade? Para que nós não venhamos a morrer. Então é isso. Então, nós temos que entender, né? Jesus não se intimidou, né? Aqui, se você ler todo o Mateus 23, Jesus ele não se intimidou na sua missão, né? Ele não se intimidou. Eu vou até voltar um pouquinho aqui no capítulo 21 de Mateus, né? Para ver que Jesus ele não se intimidou com aquela liderança, né? Ele não se intimidou. Aqui no capítulo 21, do versículo 12 e 13, vocês depois anotam aí, tá falando assim, a purificação do templo. O que aconteceu, né? Não vou ler todo, mas aqui no versículo, né? Vocês lêem todo, que texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Então nós vamos aqui entender que aqui Jesus ele entrou no templo, né? Ali no templo de Jerusalém, e ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam, né? Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, né? Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Entendeu? Então Jesus ele não se intimidou ali com aquela liderança, né? Ali dos fariseus, né? Do tempo do pacto ali da lei, né? Ele não se intimidou. E nós não devemos nos intimidar, né? Com esses que não entendem que nós, como doutrina, temos que andar no caminho, novo e vivo caminho, que é aqueles que foi dado novo para eles, né? Para os judeus que viraram cristão, né? Mas para nós também, os gentios, que entendeu a graça, e para nós que fomos separados, né? No último vídeo, eu falei que nós que temos a missão da palavra, somos o que? Transmissores, não é verdade? Nós somos transmissores do evangelho, não é verdade? Eu vou ver, está escrito aqui, a Bíblia é um código de comunicação dos eleitos. Nós somos eleitos. Eleitos para quê? Não é para tocar flauta no céu, né? Somos eleitos, somos os responsáveis de ser o quê? Transmissores da boa notícia, né? Presta atenção, que é o Evangelho, né? O Evangelho está dentro de cada ser na sua criação, né? Presta atenção, foi conectado, né? Com o Criador, né? Nós fomos conectados com o Criador, falei no outro vídeo, por isso que João 15,5 fala assim, sem mim nada podeis fazer, né? Então nós estamos conectados com o Criador, né? Então quando Jesus veio, ele disse o quê, né? Vocês são o quê? Luz, né? Porque Jesus é a própria luz, ele é o luzeiro, lá desde do início de Gênesis, se você é da origem, né? Se vocês forem lá ler, está falando sobre esta luz maravilhosa, né? Esta luz do entendimento, esta luz que ilumina, nos ilumina, essa luz que fala a nossa mente, não é verdade? Lá em Jeremias 31, versículo 31, e também em Hebreus 10, fala sobre isso, né? Que a palavra seria a nossa mente, verdade? A letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Então vamos continuar aqui a palavra, né? Prestar atenção, hein? Então, temos que compreender, não retroceder, né? Porque até hoje eu vejo muitos andarem, né, nas palavras dos profetas, né?
como doutrina, não, é contexto, é história, para nós entendermos uma história que foi concluída, né? Os profetas se concluíram, né? Na vida de Jesus, né? Foi até João, foi João que anunciou, né? A revelação que é Jesus, não é verdade? Preste atenção. Então Jesus era a própria palavra, Jesus era a própria palavra, aleluia, entendeu? Ele era o verbo, né? Lá João 1, né? Tá lá João 1, tá falando sobre isso, né? E no princípio era o verbo, né? E no versículo 14 até fala, e o verbo se fez carne, habitou lá entre os judeus, não é verdade? Presta atenção. Então Jesus, né? É a própria palavra, gente. Por isso que fala que fiel é a palavra, entendeu? Porque fiel é Jesus, entendeu? Fiel é Jesus, ele é a própria palavra, entendeu? Ele é o verbo, entendeu? Presta atenção, Jesus era a própria palavra, o verbo, por isso não podia ir contra si mesmo, fiel é a palavra, né? Jesus em sua missão não dizia amém a qualquer coisa, né? Não dizia amém, né? Nós acabamos de ler agora, né? Ele chutou o tempo. Não é isso. Não é assim, né? E muitas das vezes nós, por causa de medo, né? Nós devemos respeitar, mas não dizer amém naquilo que você não concorda. E para você não concordar, você tem que ter o quê? Conhecimento, entendeu? Então, se você não concorda, simplesmente não diz amém, entende? Preste atenção. Então, devemos respeitar, não é verdade? Então, Jesus ele tinha essa autoridade, né? Então, ele chegou ali no templo, derrubou tudo, né? Falou, não, vocês estão fazendo, tá tudo errado, e tá tudo errado mesmo, né? Preste atenção. Então, em sua missão, ele não dizia amém. Preste atenção. Ele esclarecia o quê? A verdade, né? A verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Preste atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque muitos só escutam, mas não ouve, né? E a palavra de Deus, né? Requeremos o selo a partir de ouvir, né? E ouvir e digerir, né? Efésios 1:13. É nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra de quê? Da vossa salvação, tendo nele crido, né? Foste selado pelo Santo Espírito da promessa, aleluia, entendeu? Então ele não dizia amém, ele esclarecia a verdade, né? E quem tem ouvidos para ouvir? Jesus, ele denunciava, né, a corrupção. Jesus, ele denunciava a corrupção, não é verdade? Preste atenção. Ele denunciava, como nós falamos aqui, ele disse, a minha casa será casa de oração, é ou não é? Entendeu? Preste atenção, o homem, ele gosta de dar o jeito dele, né? Ele gosta de colaborar. Preste atenção, com a sabedoria e astúcia, né? Preste atenção, que se intitulavam o importante, né? Ele denunciava a corrupção daqueles que se intitulavam o quê? Importante. Vamos ler alguma coisa? Mateus 23, versículo 25 a 28, né? Vamos ler. Esses que se intitulavam importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. 25 a 28, diz assim a palavra: ai de vocês, escribas e fariseus, preste atenção, quando eu disse que o texto, né, o título, era hipocrisia, né, hipocrisia na santidade, então não é discípulo, como eu falei, não é discípulo querendo julgar outros discípulos, não, é o que nós lemos aqui em Mateus 23, Jesus, né, falando com aquela liderança ali levítica, né, do templo de Jerusalém. Presta atenção, ele disse assim, ó: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, tá vendo? Ele falou hipócritas. Hipócritas é o quê? Pessoas mascaradas, pessoas que querem mostrar uma coisa que não é, né? Presta atenção. Hipócritas,
porque vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas estes por dentro estão o quê? Estão cheios de roubo e de coisas ruins. Presta atenção, 26. Fariseu cego, ele falando, fariseu cego, né? Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo, né? Porque muitas das vezes, né, nós vemos pessoas muito arrumadinhas, né, por fora, né? Mas por dentro, depois às vezes a gente absurdamente, né, porque nada fica escondido, nada fica oculto, né? Quantas pessoas, né, às vezes, eu vou até citar uma vez, né, eu contei uma irmã, né, irmã entre aspas de Cristo, uma vez ela na rua, né, e ela muito toda arrumadinha, bonitinha, de igualzinha, eu encontrava ela na igreja, né, na congregação, mas ela estava fumando, quando ela me viu, ela ficou de morena, ficou branca, né, e pedindo, já falei isso em outro vídeo, pedindo, ai, não comento isso com ninguém não, meu Deus, eu falei assim, que isso? Fica tranquila, eu não vou comentar, né, de jeito nenhum, né, eu não estou na congregação para isso, né, para julgar, vigiar, não, é para crescer em graça e conhecimento, né, da palavra de Deus. Então é isso que estou falando, muitas pessoas, né, então tem em momentos e lugares específicos, tem a aparência de uma coisa, quer passar uma coisa que não é, né, se esconde, é porque não está legal, né, quando a gente esconde alguma coisa da nossa vida, é porque não está legal. Então é isso que Jesus estava falando com eles, vocês são hipócritas, é mascarado, né? Presta atenção. Então ele disse aqui, ó, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, né? Porque também o seu exterior também ficará limpo. 27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Olha, todo o versículo, os textos aqui, todos os versículos, ele taxa eles de hipócrita. Entendeu? Desde o início, se vocês forem lá no início ler, né? Eles estão falando, ele está falando dos falsos mestres, né? Presta atenção, isso que chama todo mundo de hipócrita. Então ele diz aqui, ó, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são o que? Semelhante aos sepulcaiados, aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, né? Mas interiormente estão cheios de ossos Olha que coisa horrível, né? Então ele está falando, por fora é uma santidade, né? Mas na verdade por dentro é sepulcraiado, né? Presta atenção. Muitas pessoas são bonzinhos, né? Muitas das vezes no meio de pessoas, né? Dentro da igreja, ou em festa, ou enfim, no trabalho. Mas às vezes lá em casa é diferente, né? Eu já falei até em outro vídeo, tem aquela brincadeira, não sei se é história, não sei, do menino que pede, né? Para que vá morar na igreja, né? Porque lá na igreja o pai dele era né? No ministério lá, né? Todo mundo adorava ele. Em casa ele era outro, de outra forma. Então o menino, não, eu quero meu pai lá na igreja, não quero ele em casa, né? Então é isso que Jesus aqui ele estava falando, né? 28. Assim também vocês, por fora, parecem justos. Olha só, por fora parecem justos, né? Parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Então nós estamos lendo esse texto aqui, né? Dificilmente a gente vê, né? Falar sobre esses textos. Então tem muitos textos que assim, a gente tem dificuldade de ler para a gente vai aqui porque toda a palavra, né? Toda a palavra é inspirada, não é só o Senhor é meu pastor, nada me faltará, posso todas as coisas daquele que me fortalece, não.
Preste atenção, menino. Então vamos continuar lendo aqui. Tá entendendo? Vocês anotem todo o capítulo de Mateus 23. E todo Marcos 7 também. Anota para ler. Então preste atenção. Aqui em Mateus também 23, versículo 16. Já vou logo ler. Vou procurar versículo 16. Diz assim, ó. Eu vou ler o 13, que é o nosso, no nosso texto-chave, do 13 ao 23, né? Eu vou ler o 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus, né? Fecham o reino dos céus, quer viver lá na lei, né? Ignora, né, o ressuscitado. Quer viver Jesus de Nazaré, presta atenção. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Entendeu? Presta atenção. Eles nem entram, né, nesse entendimento da graça e nem deixam os outros entrar, né? Porque eles ficam falando, como foi no livro de Atos lá, foi falado a Paulo, isso aí é uma outra doutrina. Não é outra doutrina. Infelizmente, até nos dias de hoje, eu vejo pessoas achar que quando a gente fala da aliança da graça, que é a aliança eterna, acho que ele está modificando as coisas, está inventando moda, né? Está querendo fazer outra doutrina, está querendo ser diferente. Por quê? Porque o antepassado foi acostumado a viver por aquilo que o Império Romano, entendeu, menino? Presta atenção, criou, né? Que foi a adoração ao Deus morto, né? Ao Deus sofrido. Mas nós temos um Deus, Jesus ressuscitado, um Deus maravilhoso, vivo e eficaz, que nos guia, né? Que nos guia, que é a luz em nossa vida. Preste atenção. Vou ler o 23, né? Vou ler o 23, está escrito assim, ó. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, né? Mas desprezam o mais importante. Desprezam o mais importante. Aí o que é mais importante? A justiça, a misericórdia e a fé. Entendeu? Mas vocês deviam fazer estas coisas, mas não ignorar a outra. Porque eles viviam ali no templo, né? Eles deviam dar o dízimo, né? Porque o dízimo, se vocês lerem lá em Hebreus 7, ali está falando que eles tinham que dar o dízimo, né? A tribo de Levi, né? A tribo de Levi. Por isso a lei e os profetas foram até João, porque Jesus, ele não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá, né? Presta atenção. Então ali finalizou, né? Então as coisas que eram da lei finalizou ali, né? A lei e os profetas foram até João. Então eles levavam os dízimos, né? Que eram as batatas, os chuchus, cada tribo plantava uma coisa. Então ele falou, vocês dão o dízimo do endro, do hortelã, cada um muito bem, outro da batata, mas vocês ignoram o mais importante, que é a justiça, a fé, o amor, a gratidão, né? A misericórdia pelo outro, né? Levavam os dízimos, os hortelãs, os chuchus, batata para o templo, mas eles não tinham misericórdia. Tanto é que tem aquela passagem do samaritano, né? O pessoal do templo passou, né, com a sua missão, né? Tá na hora de eu fazer isso, tá na hora de eu fazer aquilo, tudo certinho, não é isso? Tá na hora de eu abrir o culto, tá na hora de... Deixou o pobre lá caído, machucado. Não, tomara que alguém te ajude, porque eu tenho compromisso. Nosso compromisso é com a misericórdia, né? Jesus, ele veio
E a sua missão, ele pagou o preço. Ele foi o Cordeiro Santo, sacrifício vivo por nós, né? Preste atenção. Mas o homem não. O homem, ele quer ser aquilo que ele não é, né? Nós não somos, nós estamos. Nós estamos em missão, nós estamos em serviço, nós estamos aqui na terra, né? Nós não somos da terra, estamos na terra. Preste atenção. Então é isso. Preste atenção, tá entendendo? Então eu vou ler aqui, quando eu lembrei, não vou ler não, mas eu lembrei, vocês anotam aí, de Isaías 53, que lá fala, né? Quem deu ouvido à nossa pregação, né? Quem deu ouvido, já era uma profecia, 700 anos antes de Jesus. Quem deu ouvido à nossa pregação? Ninguém, né? Presta atenção. Isaías 6, Isaías 61, versículo 2. Quando eu lembro aqui, quando fala isso, né? Quem deu ouvido à nossa pregação? Então também lembro de Isaías 61, versículo 2, que lá está falando que o Messias, né, viria não só para resgatar, para libertar, mas ele viria também para o dia da vingança, né? Passa despercebido, né? Ninguém fala sobre isso, né? Ele viria também, está no versículo 2 de Isaías 61, ele viria para o dia da vingança. Entendeu, menino? E tudo se cumpriu, presta atenção. Eu vou ler um pouquinho aqui, Romanos 10, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Romanos 10, deixa eu ver aqui, Romanos 10, achei Romanos 10, do versículo 16 a 21, vocês anotam aí, eu não sei se eu vou ler tudo. Versículo 16, diz assim, é preciso, né? Vamos ler um pouquinho. 16 diz assim, ó. Mas nem todos obedeceram. Vocês leiam sempre do início, né? Porque se a gente não entendeu o começo, o contexto, a gente não sabe o que você está falando. Mas é que não dá aqui no vídeo para estar lendo todo. Então eu peguei aqui a partir do versículo 16, né? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, né? Romanos 10, lá no início, está escrito que eles tinham zelo pela religiosidade, mas não tinha nenhum conhecimento de Deus, entende? Aí no versículo 4, lá está escrito que o fim da lei é Cristo. Mas o homem não se atenta disso, né? Ele não se atenta disso, ele quer viver pelos preceitos da lei. Aí quando a gente chega aqui no versículo 16, está escrito assim, ó, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, né? Que é a boa notícia. Aí ele repete, pois Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir né, pela palavra de Cristo. Não é de Melquisedeque, né, de Malaquias, né, de Abraão, Davi, não. Cristo. Entendeu? Mas pergunto, será que eles não ouviram? Né? É claro que sim. Né? Será que eles não ouviram dizer, né, que a graça é um pacto eterno? Depois da graça veio, né, a graça, essa misericórdia, a graça é misericórdia, né? Para que nós entremos aqui no reino de Deus, neste reino espiritual com conhecimento, entende? Com conhecimento. O reino de Deus não tem aparência física, é espiritual. Né? Foi isso que a missão de Jesus explicar, mostrar, falar sobre isso. Preste atenção. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, né? Preste atenção. E as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Deles que é os discípulos, né? E a nossa, né, dos transmissores, alcança todo mundo, né? Pergunto, mas será que isso não chegou ao conhecimento dos religiosos? Né? Não chegou ao conhecimento? Preste atenção.
Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, né? Tá falando de nós. Porque ali eles estavam em missão para Israel, mas nós não somos israelitas. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, um povo que não é nação, por meio de gente o que é insensata. Presta atenção. Eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que ainda disse, presta atenção, hein? Fui achado pelos que não me procuravam. Né? Que ele estava ali para Israel, mas ele foi achado por quem? Por gentios, por nós. Entendeu? Por quem não me procuravam. Revelei-me ao que não perguntavam por mim. Preste atenção. Então, a palavra foi se revelada a quem não perguntava, porque sabemos que quando a expressão de noiva e noivo da Bíblia, estávamos falando do Messias com Israel. Mas quem foi achado? Né? Um povo que virou nação exclusiva, que foi a nação da fé. Porque sabemos que eles, Israel, os judeus, eles não creram no Messias. Mas nós somos justificados pela fé. Bem-aventurado, né? Falou Jesus. Aquele que não viu e creu. Então nós somos o bem-aventurado, que nós não andamos com Jesus, mas cremos. Não é verdade? Presta atenção, hein? Presta atenção. Então eles eram rebeldes, né? Eles eram rebeldes, que eles se sacrificavam, não em louvor, né? Nosso sacrifício é de louvor, de gratidão, não é verdade? De gratidão a Deus, porque passamos por dias, né? Por dias maus, por dias de angústias, por dias de alegrias, por mais dias de sofrimento, né? Estamos aqui no mundo, né? Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vencerás também. Então estamos sujeitos a muitas coisas. Por isso precisamos ter o conhecimento deste reino espiritual que está dentro de nós, né? Preste atenção. Então, eles eram rebeldes, né? Eles se sacrificavam não em louvor, em gratidão, mas sim em costurar o véu da carnalidade, buscando a astúcia, né? Buscando a astúcia de ser ator, né? É isso que Jesus falou o tempo todo, hipócrita, né? Hipocrisia, né? Viver no trabalho de ser ator, do ser real, no ser verdadeiro. Não é verdade? Representar. O homem adora ser representante, né? O homem adora representar. Não é verdade? Representar. Então, representar isso e aquilo não é adoração, né? Representar isso, representar aquilo, não é adoração, não é verdade? Viver de representação, né? Por isso, né? O homem se esconde numa santidade que não existe, né? Santidade, santo, o que é isso? É pessoa separada, né? Não existe santidade. Nós somos santos. A palavra santos, biblicamente falando, são pessoas o quê? Separadas para uma missão. Não é que é santo de ficar tocando flauta, entendeu? Presta atenção. Então estamos caminhando para o fim, né? Desta aula de hoje, e eu espero que estejamos compreendendo. Então preste atenção. Então, nós temos que sair desta santidade de um povo que só quer representar, né? Que ligeiramente, né, vive o que? Na sua corrupção. Porque quando nós fazemos aquilo que não foi Deus que mandou, estamos sendo o quê? Corruptos, não é isso?
Preste atenção. Então, eles, na sua corrupção, sendo por Jesus o que? Classificado o que? De hipócrita. Sabemos que todas as pessoas que biblicamente é corrupto que eu falo é com a palavra, né? Se fala coisas, se vive coisas que não é verdadeiro, está sendo corrupto, não é verdade? Preste atenção. Aqui em Marcos 7, para a gente estar finalizando já, é o penúltima passagem que vamos ler, que Marcos 7 diz assim, o versículo 6, Jesus respondeu para eles, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, né? Como está escrito, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de humanos, de homens, né? Eu só estou lendo a Bíblia, né? Entendeu, menino? Presta atenção. E para nós finalizarmos, né? Entender essa religiosidade que costura o véu, aquele véu que na cruz foi rasgado, que nós vemos falar, né? Foi rasgado de alto a baixo. Mas o homem costura o véu, porque o homem não quer viver no que Jesus ensinou, né? Ele não quer, ele quer viver pela própria astúcia, né? Preste atenção. Aqui em 2 Coríntios, nós vamos finalizar, em 2 Coríntios 3, né? Vocês anotem aí, do versículo 13 ao 16, que diz assim, preste atenção, hein? Versículo 13 ao 16, vou ler do 12. Tendo, pois, tal esperança, né, agimos com muita ousadia, olha só, né? Ousadia espiritual, não é ousadia em querer ser melhor do que o outro, né? Querer julgar o outro, né? Querer ter autoridade, não, nós estamos no mesmo patamar. Se você ler lá o início de Mateus 23, vai entender isso. Todos nós somos alunos, né? Mas tem aqueles alunos que se interessam mais, né, na palavra, em estudar, em passar de ano, fazer dever de casa, né? E tem aqueles alunos que simplesmente vai lá na escola, né, porque mandaram, porque matricularam, mas não estão nem aí. A diferença é essa, entendeu? Porque agora aqueles que aprendem, que são interessados e ainda além, né? Além daqueles livros que deram ali, ele vai em outros, ele pesquisa, ele aprende. Não é verdade? Presta atenção, hein? Então um dia ele vai, né? Ele vai discipular, né? Ele vai ensinar. Entendeu? Porque ninguém aprende para si mesmo. Não é verdade? Presta atenção, é para compartilhar. Mas você só pode compartilhar aquilo que você domina, né? E você domina não é porque você é expert. Não, de jeito nenhum. É porque você está conectado, como eu li no início ali, né? Que nós temos nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus que fala, né? Sem mim nada podeis fazer. É Ele que nos ilumina na hora certa, né? O que falar, né? A forma de falar também, que tem muita gente soberba, autoritária, né? Que fala de um jeito como se fosse, né? Botando o outro, não. Nós temos que ter o que? Domínio próprio, temos que ter fruto do Espírito, né? Só você ler lá Gálatas 5:22, né? Todo convertido tem o fruto do Espírito. Nós temos que ter domínio próprio, né? Domínio próprio, amor pelo outro, né? E até nisso, né? No que nós queremos compartilhar o amor de Deus, a palavra de Deus, isso é amor, né? Isso é amor. Então vamos finalizar lendo 2 Coríntios 3, do 13 ao 16. Lemos já o 12. E não somos como Moisés. Presta atenção, hein? Não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que já ia desaparecendo. Presta atenção. Mas a mente deles se endureceu,
A mente daqueles que entendem, que vivem de costume, de tradição, lá da lei, aí endureceu. Não adianta a gente querer buscar eles para o fundamento de Cristo, né? Para o fundamento que veio através de Cristo, né? As cartas de Paulo, né? O que nos interessa, né? Que nos interessa, né? Filipenses 3:12, né? Prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Não, as pessoas ainda querem história de Abraão, história de sei o quê, de fulano de tal. A lei e os profetas foram até João. Vamos entender? Sim, mas com contexto, com história, né? Uma escatologia consumada. Presta atenção, menino. Vamos ler, 14. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura que da antiga aliança. Gente, se é antiga, porque existe uma nova. Por que nós estamos na nova e vamos viver andando e ensinando, né, pela antiga? Por quê? Então, tudo que você vê fazer da tradição do homem, você se pergunta, isso que estou fazendo aqui, está na graça ou está na lei? É coisas de Israel lá da... Porque a gente só tem entendimento, a gente só conhece fazendo perguntas para nós mesmos, né? Tá na lei? Então não é para mim, né? É uma coisa que é uma escatologia consumada. Presta atenção, hein? Então aqui no 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Agora, para nós terminarmos o 16, tem que prestar atenção. 16. Quando, porém, alguém, estou lendo pausadamente, quando, porém, alguém se converte a Cristo, presta atenção, hein? O véu é retirado. Porque Deus é Espírito. Está escrito. Então sabemos que na cruz o véu foi rasgado, o véu da origem carnal. A partir... ninguém mais vê... nós vemos... segundo a carne, me parece que está em Romanos 5, 16, 17, por ali. A ninguém. Porque Jesus era filho do homem, né? Ele estava ali na semelhança de carne. Mas o véu ali na cruz foi rasgado, ali a partir dali era filho de Deus. É Espírito, Deus é Espírito. O governo de Deus é espiritual, o reino de Deus, reino é governo, o reino de Deus é espiritual. E ele é invisível, está em Lucas 17, versículo 20. Então, finalizando aqui, entendeu? Então, quando alguém se converte, porque então se você está fazendo e está andando em coisas da lei, não é convertido a Cristo. Porque muitos falam, eu estou em Cristo, nova criatura é. Mas está falando, dizendo coisas que era do antigo pacto. Então, está em cima do muro. Está morno, né? Lá em Apocalipse, né? Está falando, ali no capítulo 3 ali, né? Está falando, é melhor que vocês sejam ou quente ou frio. Ali fala, né? Porque vocês é morto, estou a ponto do quê? De vomitar-te. Entende? Então o homem está muito confuso. Eles vivem com um sapato na graça e um sapato na lei. Né? Então, aqui, 2 Coríntios 3, grava isso, versículo 16. Falando, quando vocês se converterem, né, a Cristo, né, se converterem ao Senhor, preste atenção, hein? Daí então o véu, esse véu da ignorância, né, esse véu que Jesus chamou o tempo todo, né, esse véu de ator, cai por terra. Entende? Preste atenção, hein? Então vamos finalizar. Eu
Vou ler de novo, 15 e 16. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Coração e mente. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Entendeu? Então, que nós venhamos nos converter. Mais uma vez, a todos os instantes, tirando o véu da origem carnal, o véu da carne, né? O véu do achismo, o véu da soberba, o véu da vaidade, né? O véu da mentira. Então, que nós venhamos retirar esse véu da humanidade. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Porque ficam maquinalmente aprendendo homens com homens. Beleza? Paz seja convosco. Maria José Lins, Jorge Mantilha, Gentil Godilho, Edeli Silva, beijo no coração. Sônia Maria, muito obrigado. Muito obrigado, ó. Beijo no coração. Compartilha nossos vídeos, menina, com outro. Fala dessa mulher que tá falando aí da graça pelos cotovelos. Fala aí para todo mundo, entendeu? E vamos ser felizes. Vamos agradecer a Deus, louvar ao Senhor, entendeu? Ô, glória! Beijo no coração. Ô, glória, aleluia! Ô, glória, beijo no coração. Oh, Deus maravilhoso! Se inscreva, deixe seu like.